Deus abençoe poderosamente a sua vida em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais esse momento de mensagem diária e oração da fé. Vamos continuar aprendendo que a justiça de Deus, ela tarda, mas não falha. Nós vimos nas mensagens passadas que o rei Davi, ele adulterou com Betsabá, assassinou o marido dela e se apossou dela como esposa, achando ele que podia fazer tal coisa e sair impune, porque era rei e ninguém podia contra ele. A Bíblia diz que o profeta Natã, de frente com Davi, o amaldiçoou em nome do Senhor, dizendo que a espada jamais se afastaria da casa dele, e o filho, fruto do adultério, morreria. E assim aconteceu. Mesmo passado mais de um ano, a criança morreu. Nasceu Salomão, e mesmo assim, a paz, ela não veio para a casa de Davi. A Bíblia diz que Davi tinha várias mulheres e vários filhos. E um dos pesadelos de Davi se chamava Aminon. Diz assim, lá em 2 Samuel, capítulo 13, tinha Absalão, filho de Davi, uma irmã muito bonita, cujo nome era Tamar. Aminon, também filho de Davi, se enamorou por ela. Angustiou-se Aminon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe alguma coisa. Deixa eu explicar esse versículo para você, para que você entenda. Aminon era filho de Davi. Ele queria a irmã, mas a irmã era virgem. O que isso significa? Que em Israel, a mulher solteira, quando não era mais virgem, ou era prostituta, ou era concubina. Não se aceitava no meio de Israel a prostituição. Então a mulher esposa, ela casava-se virgem, mesmo porque, deixa eu dividir com vocês uma informação importante. A Bíblia diz que o casamento, ele é a união de sangue, ou a primeira relação sexual dos cônjuges, homem e mulher, tá? Por mais que acontecesse em Israel o costume dos homens ter várias mulheres, mas a ordem de Deus é deixar ao homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, e os dois se tornarão uma só pessoa. Então, hoje no Brasil, no mundo afora, é comum as mulheres se prostituírem e usarem isso como uma explicação lógica de dizer que tem uma vida sexual ativa. Mas para a Bíblia, para a palavra de Deus, isso é prostituição, tá? Então, Tamar, ela não era nem concubina de ninguém, muito menos prostituta. Era uma mulher solteira virgem. Tinha, porém, Aminon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era homem muito esperto e disse a Aminon: por que tanto emagrece dia após dia, ó filho do rei? Não me dirá? Então disse Aminon: amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab: deita-te na tua cama, finge estar doente, e quando teu pai vir lhe ver, diga que você deseja que sua irmã Tamar venha cuidar de você, para que você coma pão dado por ela. Deitou-se, pois, Aminon,
e fingiu-se estar doente. Vindo o rei para visitar Aminon, Aminon lhe disse: meu pai, peço-te, minha irmã Tamar venha preparar 2 bolos na minha presença para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar: vai à casa de Aminon, teu irmão, e lhe faz comida. Foi Tamar à casa de Aminon, e quando Aminon estava deitado, tomou a ela a massa, amassou, fez bolo diante dele e o cozeu. Tomou a massadeira e virou os bolos diante dele, porém ele recusou comer. Disse a Aminon: faça todos saírem da minha presença. E todos saíram. Então disse Aminon a Tamar: traga a minha comida no meu quarto, e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizera, levou a Aminon, seu irmão, ao seu quarto. Quando lhes oferecia para que ele comesse, pegou-a e disse: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse: não, meu irmão, não me fosse, porque não é assim que se faz no meio do povo de Deus. Não cometa tal loucura. Onde iria eu com minha vergonha? E tu seria como um dos loucos em Israel. Agora, pois, peço-te, fale ao rei, porque o rei não me negará a ti. Vou explicar de novo. O que Aminon fez foi proporcionar um momento entre ele e a irmã a sós. E ele tentou forçá-la, tentou ter relações sexuais com ela sem compromisso. Olha que a irmã de Aminon, a irmã de Absalão, a Tamar, ela disse: fala com meu pai, pede a ele que lhe dê a minha mão. Ele não vai te negar. Olha que Tamar mostrou disposição de ser esposa dele, de estar com ele. Mas ainda assim, ele não quis. Não do jeito certo. Não do jeito direito. Sabe? As mulheres de hoje, os jovens de hoje, muitas vezes querem ter relações conjugais, muitas vezes se dizem namorados, quando na verdade nenhum deles querem ter nenhum compromisso. Quando se fala em noivado, quando se fala em casamento, muitos correm do compromisso, porque na verdade tudo que eles querem é desfrutar do prazer carnal. Mas eu quero chamar a atenção de vocês, antes de continuar a nossa história de hoje, que Aminon chegou a ficar doente. Ele realmente estava apaixonado. Ele queria possuir o corpo de sua irmã. O que ele não queria era compromisso. O que ele não queria era responsabilidade. Continua. Aminon, porém, verso 14, não quis dar ouvido ao que Tamar lhe dizia. Antes, sendo ele mais forte, a forçou e deitou com ela à força. Depois que Aminon a possuiu, à força, sentiu por ela aversão. E maior foi a aversão, o nojo que sentiu por ela, do que o amor que ele sentia antes. Disse-lhe Aminon: levanta-te e vai embora. E ela disse: não, meu irmão, porque maior é esta injúria, lançando-me fora, do que a outra de ter me forçado. Porém ele não a quis ouvir. Chamou seu moço a quem servia e disse: deita fora esta prostituta e fecha a porta após ela. Trazia ela uma túnica talar, de mangas compridas, porque assim se vestia as virgens filhas do rei. Mesmo assim,
O servo a deitou fora e fechou a porta após ela. Tamar tomou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas, pôs as mãos sobre a cabeça e se foi andando e gritando. Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Aminão, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não angustie o seu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve desolada em casa de Absalão, seu irmão. Ouvindo o rei todas as coisas que aconteceu, ficou irado. Porém, Absalão não falou com Aminon, nem mal, nem bem, porque odiava Aminon, por ter forçado a Tamar, sua irmã. Meu amigo, minha amiga, nós vemos nessa história que Aminon, filho de Davi, homem segundo o coração de Deus, se tornou perverso. E ele teve coragem de destruir completamente a irmã dele quando a estuprou. Talvez hoje seja normal as mulheres se prostituírem, sabe? Terem relações com viciados em drogas, com marginais, e depois tentar arrumar uma pessoa de bem para se casar. E eu pergunto a você, e por que esses casamentos a partir daí não dão certo? É porque ela, por livre e espontânea vontade, absorve sobre si um espírito de maldição hereditária. Sabe? A mesma maldição que foi lançada sobre a casa de Davi, onde a espada jamais se afastaria. É por isso que o bandido, quando ele se torna o macho da mulher, ele também se sente o dono dela. E ele quer controlá-la, ele quer fazer da vida dela o que ele bem quer. E chega uma hora que ela tenta dar um basta. E isso não é mais possível. E olha que hoje nem a lei, nem a justiça, nem mesmo o poder paralelo consegue livrar tais mulheres desse cativeiro. Porque isso é uma maldição hereditária. Muitas mães dizem assim: mas por que minha filha foi se envolver? Você tem que ver, você homem e pai, você mulher e mãe, você tem que ver o que você andou fazendo da sua vida e que maldição hereditária você atraiu para você. Porque Davi atraiu a maldição hereditária contra a família dele, porque os atos dele foi ato de destruir a família dos outros. Ele pegou uma mulher que não era a mulher dele. Ele destruiu um casamento. Ele matou o filho de alguém. Ele fez um mal tão grande e abominável ao Senhor, que mesmo Davi, sendo segundo o coração de Deus, sabe? Porque as pessoas não sabiam do pecado de Davi. Se alguém perguntasse no reino quem era Davi, a resposta seria: um homem de bem, um homem de Deus. Olha que quando Natã, ele amaldiçoa Davi, ele diz assim: o pecado que você cometeu foi escondido aos olhos. Ninguém sabe, ninguém viu, mas as suas mulheres serão possuídas à plena luz. Todos verão e saberão da sua vergonha. Então olha que muitas vezes você está tentando enganar alguém, você fez algo absurdo contra a família de alguém, contra o casamento de alguém, e você acha que isso vai ficar impune, porque ninguém sabe, só que Deus está vendo todas as coisas. E o prejuízo de Davi chegou. Davi se tornou pai de um estrupador, de um homem cruel, perverso,
porque ele, além de possuir a filha virgem de Davi, ele não a honrou, ele não assumiu, porque a paixão dele era apenas um desejo carnal. É isso que tem destruído nossos jovens hoje. É por isso que é tão comum a família de hoje ter pai separado de mãe, e o filho muitas vezes parece uma bola de ping-pong, tá na casa de um hoje, tá na casa de outro amanhã, sabe? É um bicho rejeitado por todo mundo. Porque quando há união na família, o filho tem o endereço certo. Ele pode até passar um dia, dormir na casa do vovô, mas ele sabe que está passeando. Ele pode até passar um dia, sabe? Passar um final de semana na casa do titio, mas ele sabe que está passeando. Ele sabe que mora com papai e mamãe. E não é passeio. É um lugar onde ele tem segurança. É um lugar onde ele tem proteção. Meu amigo e minha amiga, eu vou continuar falando sobre a família de Davi. E você vai ver o preço da crueldade. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E Absalão, ele sabia que Aminon não podia ficar impune. Ele sabia que Davi ia aliviar o castigo de Aminon. Absalão sabia que Davi não faria nada. E Absalão também não disse nada, porque no coração Absalão já tinha o desejo dele próprio. Ele já tinha o desejo de matar o próprio irmão. Mas isso não é assunto para a mensagem de hoje. Nós vamos continuar, porque muitas vezes você está aí, pastor, obreiro, crente velho de igreja, muitas vezes você está aí rezando o Salmo 23, Salmo 91, achando que isso vai te livrar da maldade do seu coração ou dos seus pecados cometidos. Só existe algo que pode livrar você dos seus pecados cometidos, é o arrependimento. E quando a pessoa se arrepende do mal que ela cometeu, ela não pratica mais. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, o Senhor é justo e verdadeiro, e o Senhor tem cuidado de nós. A Tua palavra é verdadeira e se cumpre em favor daqueles que amam e guardam a Tua palavra. Por isso, meu Deus, nós inscritos nesse canal, aqueles que receberam a mensagem através do WhatsApp, ou aqueles que têm procurado no YouTube, que estão ouvindo esta oração, estamos reunidos diante da Tua presença, para pedir ao Senhor misericórdia. Se erramos, se ofendemos ao Senhor, se ferimos alguém, se magoamos alguém, nos perdoa, Senhor. Nos dá a oportunidade de reparação, nos dá a oportunidade de arrependimento, nos mostra o caminho do acerto, para que venhamos fazer o que é reto, o que é justo aos olhos do Senhor. Nos ensina, Senhor, a fazer o que é justo e o que é reto para com o nosso irmão, aquele a quem ferimos, aquele a quem magoamos. Meu Deus amado e meu Pai, eu quero nesta oração pedir a Ti misericórdia e compaixão pela família. Meu Deus, olha para esse casamento, essa mulher que viveu a vida toda com honra e dignidade, essa mulher que tem lutado pela salvação do seu marido, esse marido que tem lutado pela salvação de sua esposa, essa pessoa que tem se santificado por si e pela sua casa, essa pessoa, meu Deus, que talvez em algum momento tenha até contribuído para a destruição da família de alguém.
Talvez esse homem já tenha se envolvido com a mulher casada. Talvez essa mulher já tenha se envolvido com o homem casado. Mas hoje, eles têm se colocado diante da tua presença. Eles têm pedido ao Senhor misericórdia e compaixão. Por isso, meu Deus, eu te peço, em o nome do Senhor Jesus, estenda ao Senhor tuas mãos santas e poderosas. Resgata essa pessoa desse momento de dificuldade. Resgata essa pessoa desse momento atribulado. Perdoa o pecado, a iniquidade que essa pessoa cometeu. Traga salvação para esse lar. Traga fortalecimento para essa pessoa, para que essa pessoa se sinta forte, determinada a não desistir de fazer o bem, a não desistir de fazer o que é certo, o que é justo diante do Senhor. Que a mão do Senhor prevaleça sobre cada uma dessas pessoas que oram comigo, que acreditam na tua palavra, que oram comigo unidos pela fé, para que o milagre de Deus aconteça em favor de cada um deles, em um nome do Senhor Jesus. Meu Deus, cura o doente, o enfermo, liberta o viciado, faz da vida dessa pessoa que ora comigo uma bênção. Consagra essa água, meu Pai, para que no momento que essa pessoa beber desta água, receba ela a cura, a libertação que vem de Deus. Também te peço, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, por aqueles que ajudam neste canal, que tenham eles a vida abençoada, a vida próspera, em nome de Jesus. Aquele que crê, diga, assim seja. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe você, prospere as obras de tuas mãos e te dê a paz.